Boa noite! Como foi sua semana? Tudo bem? É muito bom estar aqui em sua companhia para juntos estudarmos sobre os planos de Deus para a nossa vida. E posso dizer com certeza que os planos dele são melhores que os nossos. Então, seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos, o seu canal de estudo sobre este livro, ou melhor, sobre estes livros que estão contidos na Bíblia. Se você tiver alguma sugestão, um pedido de oração ou mesmo um pensamento que tocou o seu coração, fique à vontade. Pode deixar aí no chat ou então logo ali nos comentários. A Bíblia é um livro milenar que tem sido estudado por pessoas de todo o mundo. Como disse, é uma coleção de textos sagrados que contam nossa origem desde a criação e também o nosso destino. Estamos em uma série de estudos intitulado Caminhos da Sabedoria, onde estamos estudando capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Este livro é um livro muito interessante e especial. Seus conselhos e orientações nos ensinam a viver bem através de ensinamentos sobre moral, ética e fé. Hoje vamos estudar o capítulo 3. Neste capítulo de Provérbios, o tema principal é a importância da sabedoria e confiança em Deus. O capítulo enfatiza a necessidade de confiar em Deus e seguir seus caminhos, reconhecendo que a sabedoria divina é fundamental para tomar decisões corretas, enfrentar os desafios da vida. Também destaca a recompensa daqueles que seguem o caminho da sabedoria, incluindo longevidade, bênçãos materiais e a orientação divina em todas as áreas da vida. Além disso, exorta os leitores a praticarem a generosidade, a justiça, a bondade, entre outras coisas, enfatizando que essas atitudes também são fontes de bênçãos. No geral, o tema central do capítulo 3 de Provérbios é a conexão entre a sabedoria e a confiança em Deus e a forma como isso influencia a maneira como vivemos nossas vidas e nos relacionamos com os outros. E como eu sei que você vai assistir e vai gostar, já vou pedindo para que se inscreva no canal, deixe seu like. Ao fazer isso, você está contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento precioso que estamos compartilhando. Esse pedido não é só para quem está aqui a primeira vez, não, viu? É para você também que já é inscrito no site. Vamos compartilhar coisas boas, vamos levar a mais pessoas o conhecimento de Deus, para que eles possam encontrar paz e alegria que Ele oferece. Nosso convidado de hoje já esteve em outros momentos conosco e sempre foi uma bênção com suas mensagens preciosas. Tenho muito carinho e admiração por ele e sempre faço questão de convidá-lo para estar conosco. É o pastor Rafael Duarte. Boa noite, pastor. Tudo bem? Grande amigo Pérez, estou ótimo, graças a Deus. Obrigado pela paciência e insistência, mas é um prazer estar com vocês. Pastor, continua aqui no Rio de Janeiro? Estamos aqui, Pérez, estamos aqui na igreja de Botafogo, uma igreja que você conhece bem, sua família aí, muito importante para a nossa igreja, você também, com a Simone, são bênçãos para nós. Estamos aqui aprendendo, vivendo a vida de um carioca, um mineiro aqui nas terras cariocas. Do último programa que nós fizemos, e já tem um tempinho, que foi ainda na série Mensagens de Poder, até o programa de hoje, parece que aconteceram algumas coisas aí na sua casa, algumas novidades, né? Tem algum problema? Pode falar aqui? Ah, pois é, é verdade. Eu acho que é o último que eu gravei para você, falamos sobre a palavra de Deus, né? E de lá para cá, muitas coisas. Esse ano foi um ano que muitas coisas, muitas surpresas, mas eu acho que a maior surpresa que Deus nos deu foi a bênção de nós termos nossa família aumentando, né? Está aí, minha esposa vai entrar agora já no 7º mês de gestação, e a gente louva a Deus pela vinda do Daniel, nosso primeiro filho que está vindo aí em setembro, ele chega se Deus quiser. Que beleza! Parabéns! Os filhos são uma bênção na vida do casal. Pastor, o senhor tem algum canal no YouTube? Pois é, Pérez, olha, muita gente me pede, viu, para ter um canal no YouTube. Ainda não, vou começar. Mas por enquanto é possível as pessoas encontrarem as minhas mensagens, sermões no nosso canal Adventistas Botafogo. Ali tem todas as minhas mensagens que eu preguei em Botafogo. Você encontra neste canal. Contei essa semana, Pérez, quantos sermões já preguei nessa igreja. Já preguei mais de 100 sermões aqui. O É tempo passa, mesmo? Oh, passa coisa boa! rápido. E aí todos estão disponíveis lá no nosso canal. Olha, vou dizer uma coisa para você. Anotou o endereço? Adventistas Botafogo. Ali você vai encontrar mensagens maravilhosas com grandes pregadores. Aproveite e faça sua inscrição no canal.
Pastor, o interessante do livro de Provérbios é que os capítulos não são temáticos. No mesmo capítulo, nós podemos encontrar diversos temas. Parece que cada verso trata de um assunto diferente e às vezes fica até difícil comentar, justamente por causa dessa particularidade. Mas ainda bem que o senhor aceitou o desafio, hein? Está aqui conosco. Antes da continuidade da nossa conversa com o pastor, quero falar com você agora, diretamente. É isso mesmo, você que está aí em sua casa assistindo. Já fez sua inscrição no canal? Já deixou seu like? Já sabe para quem vai enviar a mensagem? Então vá logo aí abaixo, porque senão vai esquecer. Eu te garanto isso, porque eu mesmo já esqueci diversas vezes. Bem, agora que você já fez sua inscrição, vamos dar continuidade. Pastor, agora queremos estudar, queremos ouvi-lo. E como você já sabe, e como todos já sabem, antes de abrirmos a Bíblia para o estudo, sempre fazemos uma oração para que o Senhor nos capacite a entender a mensagem e nos ajude a praticar os ensinamentos. Então, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Por favor, Senhor, instrua-nos através desse estudo, que o Senhor possa inspirar o pastor para que a sua mensagem venha direto da tua boca para os nossos corações. Isso nós pedimos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos amigos, irmãos que estão conosco no canal Péricles Ramos. É um grande prazer estar falando com você. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Nós estamos aqui juntos. Eu já estive aqui algumas vezes neste canal, mas estamos novamente hoje para a gente conversar um pouquinho sobre este livro que é tão interessante, tão importante para nós, onde vamos conseguir compreender um pouquinho mais sobre os escritos do rei Salomão. Lembrando que o livro de Provérbios foi escrito quando Salomão estava no seu reinado, ou seja, estava dotado de sabedoria que veio do céu, e ele vem trabalhar sobre essa temática da sabedoria durante todo o seu livro. E hoje eu tenho a missão de apresentar para você um capítulo que é um dos meus favoritos de todo o livro de Provérbios. Esse ano eu desafiei a minha igreja, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, né, e desafiei a minha igreja a juntos lermos o livro de Provérbios no mês de janeiro. Então, do dia 1º até o dia 31, são 31 capítulos de Provérbios, estou dando um capítulo por dia, e foi muito legal mesmo aprender e estudar. E este capítulo, com certeza, foi um dos que mais me marcou. E eu quero trabalhar com você um pouquinho, capítulo 3 de Provérbios. Se você puder, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos juntos. Eu não vou ler todo o capítulo tem 35 versículos, então não vou ler todo o capítulo. Mas eu quero apresentar para você, o meu objetivo é te ensinar que existem diversas maneiras diferentes de você conseguir estudar um capítulo da Bíblia. Quando você pega um texto bíblico, esse texto bíblico ele pode falar com você de maneira diferente. A Bíblia te dá essa possibilidade. Por isso que é um livro maravilhoso, porque você pode lê-lo de várias vezes, e cada vez que você ler, você vai aprender, ele vai aplicar ao seu coração de maneira diferente. O livro de Provérbios, capítulo 3, está muito ligado ao capítulo anterior, o capítulo 2, que você já estudou aqui no nosso canal, neste canal, mas o capítulo 3 ele vem falar um pouquinho sobre este caminho, conselhos de um pai para o seu filho. Então aqui é meio que representando um pouquinho dos conselhos de Deus para nós, mas também representando o conselho de Salomão para os seus filhos, do desejo que ele tem de que seus filhos aproveitem as oportunidades. E mais do que isso, é o conselho de um rei para o seu reino. É tentar apresentar para eles, de maneira mais especial, sobre a importância de se manter sempre fiel a Deus. Vamos tentar entender, estudar esse capítulo aqui. Vamos pensar pelo menos 3 maneiras diferentes de estudar o capítulo. Primeiro, vamos tentar estudar o capítulo. A gente poderia estudar esse capítulo pelas partes em que ele está dividido. Ele está dividido em 5 partes. Se você quiser anotar, que depois você vai ler com calma, depois que terminar a live, você entra na sua Bíblia de novo, você vai ler o capítulo de novo, você vai estudar o capítulo de novo, e você vai colocar aí as divisões, tá? A gente pode, por exemplo, estudar este capítulo em 5 partes. Se você tem do versículo 1 até o versículo 4, a importância da bondade e da fidelidade. A importância de você manter um caminho de bondade e fidelidade. Este é o primeiro capítulo, primeira divisão. A segunda divisão do capítulo 3, a gente encontra aqui do versículo 5 ao versículo 12, onde ele fala que a humildade e submissão agrada a Deus. A humildade e a submissão a Deus é muito importante. A gente manter o nosso coração humilde ao Senhor. Depois nós temos uma terceira divisão. A terceira divisão está lá no versículo 13 a 26. Do versículo 13 a 26, ele vai
trabalhar o centro da sua mensagem, que é a importância de se manter a sabedoria, de manter um coração sábio. Durante todo o livro de Provérbios, ele faz essa divisão, né? Ele divide os tolos e os sábios. Mas uma coisa eu já posso te dar um spoiler aqui do livro que você precisa entender. Sempre que Salomão vai falar sobre sabedoria, ele vai dizer que o caminho de Deus é melhor. Sempre que ele vai falar de sabedoria, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa temer a Deus. Não tem como ser sábio sem o temor do Senhor. É isso que ele quer apresentar durante todo este livro. E ele gasta aqui do versículo 13 até o versículo 26 falando sobre a importância de você manter a sabedoria. A quarta parte você vai ter aqui do versículo 27 até o versículo 30, onde ele fala sobre a importância de você fazer o bem ao próximo. Então ele já coloca um caminho de amor a Deus, um caminho de sabedoria, mas um caminho também de bem ao próximo. E a última divisão deste capítulo 3, eu posso falar que é quando ele termina, do versículo 31 a 35, falando assim, resumidamente, o caminho de Deus é melhor. O caminho da sabedoria de Deus sempre vai ser melhor para você. Deu para entender mais ou menos essas 5 divisões? Deu uma notadinha? Então, essa é a ideia. Mas eu poderia estudar este capítulo de outras maneiras. Uma outra maneira que eu poderia estudar este capítulo são com as negações, as coisas que o rei, o Salomão, o sábio, pede para que a gente não faça. E eu contei aqui 12. 12 coisas que o rei pede para você não fazer. Na verdade, é 11 e uma é jamais, né? Então, eu entendo que também é a mesma coisa. Então, 12 coisas que ele fala assim, olha, não faça de jeito nenhum. E aí ele chega numa que ele fala assim, jamais faça isso. Eu também posso pegar este livro e poder estudar este capítulo, na verdade, baseado nessas negações. Eu até vou colocar um exercício para você. E o meu exercício para você, quando você terminar este encontro, é você tentar encontrar essas 12 coisas que o sábio pede para você não fazer. O que você acha do desafio? Pode ser? Legal, né? Vamos tentar trabalhar em cima disso. Mas, por fim, uma outra forma de você ter estudado o capítulo... Olha para você ver como tem várias maneiras diferentes de você estudar o mesmo capítulo da Bíblia. A gente já estudou ele sobre as divisões que ele apresenta. Eu poderia aqui fazer um sermão para cada divisão. Daria para fazer o capítulo 3, Péricles, 5 sermões aqui só sobre o capítulo 3. Mas eu poderia fazer 12 sermões sobre o capítulo 3, que eu poderia pegar todas as negações que tem nesse capítulo. Mas eu decidi estudar o capítulo 3 com você, rapidamente, terminar aqui as minhas falas, trabalhando com você aqui dentro do capítulo 3, algumas dos verbos. Tem coisas que o rei pede para você não fazer, mas o capítulo também tem coisas que ele pede para você fazer. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, não faça isso porque você vai ter tal recompensa, não faça isso porque você vai estar protegido se você não fizer, não faça isso porque o seu coração vai estar muito melhor, o seu caminho vai estar muito melhor se você não fizer, ele também fala assim, mas faça isso, porque se você fizer isso, se você seguir esses conselhos, você vai se dar muito bem. Interessante. Então, a gente pode trabalhar aqui. Eu separei alguns, não deu para separar todos, claro, não tenho tempo para isso. Eu separei alguns verbos que eu gostaria de destacar com você. Tá bom? Pega a sua caneta aí, anote na sua Bíblia. Nós vamos juntos, neste modo aula, destacar aqui alguns desses versos. Vou começar. Eu vou começar no versículo 1. O primeiro verbo aparece neste versículo. E no versículo 1, eu estou lendo aqui na Bíblia Almeida, e diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e que o teu coração guarde os meus mandamentos. O primeiro verbo aqui que ele vai colocar aqui em evidência para nós é a importância de você guardar os mandamentos. E é interessante quando fala para que você guarde os mandamentos, é que você entenda que essas regras não são para te fazer infeliz. Essas regras foram colocadas para que você pudesse andar num caminho muito melhor para a tua vida. É aquele conselho amoroso de um pai que olha para o filho e fala, filho, olha, eu coloquei algumas regrinhas para a tua vida, não para te colocar limites, mas para te proteger. Quando você, por exemplo, está dirigindo numa estrada e você vê ali algumas placas de sinalização, elas não estão ali porque o guarda de trânsito, ou porque o Detran não gosta de você, é porque alguém já descumpriu essa regra algumas vezes, e as pessoas que descumpriram essa regra geralmente tiveram consequências. Nessa reta não ande acima de 80 km por hora. Não é porque ele
não quer que você viva a emoção de andar a 150 por hora numa reta. Não, é porque quem já andou acima de 80 km por hora nessa reta ou nessa estrada, sofreu consequências porque não guardou os mandamentos que poderiam te trazer muito mais segurança para o teu coração. E é exatamente isso que ele está tentando demonstrar aqui dentro dessas orientações relacionadas a este versículo. Então, filho, que o teu coração guarde os teus mandamentos, ele coloca uma consequência para isso, porque ele diz assim, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Interessante. Aqui me faz muito lembrar, eu acho que você também, ao ouvir esse texto, também lembrou, quando nos 10 mandamentos, né? Não faz a menção aos 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos tem um mandamento que diz assim, se você seguir este mandamento, você vai ter muito mais anos na sua vida, que é aquele mandamento que diz que você tem que honrar pai e mãe. E qual que é a melhor maneira de você honrar pai e mãe? Não é seguir os seus conselhos? Não é entender as suas orientações corretas, às vezes, em que eles conseguiram te orientar e te educar nos melhores caminhos, fazer as coisas corretas? Amigos, é isso que Salomão começa a nos apresentar dentro deste capítulo. Interessante. O segundo verbo que eu quero destacar aqui com você está lá no versículo 3, quando ele diz assim, guarda bem, ele diz assim, ó, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata no seu pescoço. Ele diz assim, ó, a bondade e a fidelidade precisam estar andando com você o tempo todo. Os judeus, eles têm essa característica de levar muito ao pé da letra as coisas, né? Por exemplo, Deus mandou lá no Deuteronômio falar para eles assim, olha, vocês precisam colocar essas palavras nos umbrais das suas portas. E até hoje os judeus colocam o Shema, né, de Deuteronômio nos umbrais da porta, porque para eles faz muito sentido deles guardarem acerca desse assunto. Esse texto aqui também é interessante. Ele está dizendo assim, olha, você precisa colocar a fidelidade e a bondade atada no seu pescoço. Não pode tirar de você em tempo nenhum. É claro que ele não está sendo literal aqui, obviamente, mas ele está querendo dizer assim, você precisa ter a bondade e a fidelidade o tempo todo grudado em você, aonde você for, porque você não deixa o pescoço em casa para sair. Você sempre vai sair com a bondade e a fidelidade, lembrando que você precisa ser bondoso porque você representa Deus, e você precisa ser fiel a Ele. Precisa reconhecer que você depende e serve ao Senhor, você não pode traí-lo nem trocá-lo por 30 moedas, como fez Judas. A bondade e a fidelidade precisam estar sempre no seu coração. Mas o verbo que ele usa aqui é escreve eles na tábua do teu coração. Escreve eles na tábua do seu coração. Escrever é pedagógico. Escrever é pedagógico. Por que geralmente os professores antigamente, quando pegavam o que estava no livro e colocavam no quadro e pedia para que você escrevesse? Quantas canetas e cadernos você utilizou? Hoje em dia as coisas são diferentes, né? Hoje você vê os alunos indo para a escola, nem caderno leva. Ele leva o celular, o professor escreve no quadro, ou coloca um PowerPoint, hoje praticamente ninguém escreve no quadro, e ele tira uma foto e leva para casa, e depois ele apaga essa foto quando o celular está cheio, ele nem olha depois o que ele escreveu. Mas a gente, quando estava na escola, e você lembra bem que quando você escrevia, às vezes a gente ficava chateado porque nós estamos escrevendo, mas o escrever é pedagógico, você conseguia colocar essas escritas e isso fazia com que a sua mente guardasse aquelas orientações. Por exemplo, durante meu ensino médio, eu trabalhava das 7 horas da manhã às 5h30 da tarde, no escritório de contabilidade. 5h30 eu saía do escritório, eu ficava no centro da cidade, vinha a pé do escritório até a minha casa para tomar um banho rapidinho, comer uma coisa, porque 6h30 eu tinha que entrar na escola. Eu tinha 1 hora para sair do escritório, ir em casa, tomar banho, jantar e ir para a escola, porque dava 6h30, tocava o sinal, portão fechado. Assim foi durante todo o meu ensino médio. Eu saía da escola às 11h pouca da noite, tinha que voltar para dormir para outro dia trabalhar cedo. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, fazer meu culto diário para conseguir sair, me organizar. Eu não tinha tempo para estudar, vou ser bem sincero. Eu não dava tempo de ficar pegando livro para fazer as provas. Então, a maneira que eu aprendi eu vou prestar muita atenção, mesmo cansado, olhar os meus colegas do lado, eles estavam dormindo, cansados do seu trabalho. Noturno, né? Estudar noturno é difícil. Mas a gente anotava, porque eu falava, essa é a minha única oportunidade para aprender, para conseguir fazer a prova. E Deus me dava sabedoria e condições para conseguir tirar sempre boas notas. E eu ainda tinha um a mais, porque eu não ia nas aulas na sexta-feira. Então, imagina, eu tinha que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Amigos, assim é o texto que o sábio está falando aqui. Olha, você precisa aprender e guardar a bondade e a fidelidade, mas você precisa escrever sobre ela, pensar sobre ela, colocar nas tábuas do teu coração. Um outro
um outro verbo que ele cita aqui, que é muito interessante, que ele diz assim, ó, confia, né? Confia no Senhor Deus, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Isso aqui é a importância de você confiar naquele que nunca vai te frustrar, nunca vai te desamparar. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito de um texto de Davi, pai de Salomão, no Salmos 20, que é um dos meus textos bíblicos favoritos, onde no verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Em quem está a nossa confiança? E quando ele dizia isso, né, Davi, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ele está dizendo assim: ó, se você confiar no carro, ele pode quebrar. Se você confiar no cavalo, ele pode morrer. Mas se você confiar no Senhor, quem confia no Senhor pode ter certeza que ele nunca vai desamparar você. Então ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense, é melhor confiar em Deus do que em você. Totalmente ao contrário do que tem sido ensinado hoje em dia. Esses livros de autoajuda, né, e, na verdade mais não ensina tanto, ele fala muito sobre isso, né? Ele trabalha muito isso. Você precisa confiar no seu coração, confia no seu instinto interior, confia na voz do seu coração. E é muito perigoso confiar no seu coração, porque muitas vezes o seu coração, como a própria Bíblia diz, pode te enganar. Outro verbo que eu quero, muitos verbos, né? É interessante, mas eu quero que você vá marcando aí na sua Bíblia para você depois ler com calma. Outro verbo que é muito interessante no capítulo 3 é o verbo reconheçam. E o texto inteiro diz assim, olha que texto lindo esse versículo 6. Eu gosto muito desse versículo. Diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor, se afasta do mal, porque isso será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Reconheça em todos os teus caminhos. Reconhecer a Deus. Reconhecer. Você já encontrou com alguém que você gosta muito na rua e não reconheceu? Já aconteceu com você? De alguém te cumprimentar e você fala assim, quem é essa pessoa que me cumprimentou? Às vezes porque tá diferente, às vezes porque você tá cansado, às vezes porque tá com um penteado diferente, às vezes tá com uma roupa diferente do que costuma usar. É interessante. Quantas pessoas? Esse dia para trás, essa semana passada, eu encontrei com uma pessoa aqui no supermercado perto da minha casa, mas fui no mercado, estava com roupa simples. Cheguei no mercado, a pessoa ali passou e eu passei perto dela. Oi, fulano, tudo bem? A pessoa ficou me olhando. Pastor, é você? Porque ela não estava acostumada, me acostumada a ver na igreja, de terno, gravata. Eu estava de comum, eu sou uma pessoa comum, sinto fome, preciso de comprar comida. As pessoas às vezes não reconhecem, eu também às vezes não reconheço, mas o texto diz assim, ó, você precisa reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Olhar os detalhes e ver que Deus age nos detalhes. Deus, ele age nos pequenos detalhes, ele trabalha nos pontos que você precisa entender. Então, reconheça-o em todos os teus caminhos. E se você olhar e falar, Senhor, eu entendo que o Senhor está aqui nessa jornada, eu sei que você pode endireitar os meus caminhos. Mais uma vez, olha como a Bíblia ela faz esses pontos de ligação. Mais uma vez, a gente consegue olhar para o texto e lembrar daquilo que Davi disse. Davi, lá no Salmo 139, diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que Davi está dizendo aqui, ó, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está me olhando. Então vê, Senhor, se eu estou andando por um caminho mau. E esses caminhos que a Bíblia diz que estão escritos desde antes de eu nascer, os sonhos do Senhor para mim, que não são destinos, são escolhas de Deus, são propósitos de Deus para a minha vida que eu posso rejeitar ou aceitar. Vê se eu não estou andando nos seus caminhos e me coloque de volta nos teus caminhos. Interessante. Podemos seguir? Vamos lá. Só para você ir notando aqui. No verso 9, ele diz assim, honra, outro verbo, né? Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. E com as primícias da tua renda. Ele diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens. Dar honra a alguém esse, mais uma vez, esse reconhecimento, mas agora de maneira prática. Existe o reconhecimento teórico, em que você olha e observe, mas existe o reconhecimento prático. O reconhecimento prático é honrar alguém. Eu reconheço fulano como pai, mas não honro como pai. Não é diferente?
o reconhecer é dizer, você é meu pai, mas o honrar é ele ser tratado como pai e eu me portar como um filho que honre a ele. Aqui ele está dizendo assim, olha, agora que você decidiu ser fiel, você decidiu ser bondoso, colocou isso no seu pescoço, em que você não é sábio aos seus próprios olhos, em que você aprendeu a me reconhecer em teus caminhos, você precisa me honrar com os teus bens. Reconhecer de que eu te dou tudo que você tem e que você devolvendo a parte em que eu peço, você está me honrando como aquele que te deu tudo que você tem. Isso também é importante. Ele promete que aqueles que honram o Senhor os honrará. Aqui está fazendo uma menção muito clara para mim, relacionando principalmente as questões dos dízimos e as ofertas. Aquilo que você entrega, você também reconhece que Deus não te dará, e sim que Deus já te deu. Por isso você está entregando também ao Senhor. Muitos versículos. Vamos lá, para a gente poder seguir. Lá no verso 11, ele diz assim, ó, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Aqui, esse não rejeitar, e aqui eu peguei fiz questão de colocar esse pedido aqui, essa negação, dizendo assim, ó, não rejeite a disciplina do Senhor, é porque a gente de fato não gosta de ser disciplinado. Você com certeza não gosta de ser disciplinado. Tenho certeza que você não quer colocar disciplina. Geralmente nós não gostamos de ser chamada a atenção. Mas a disciplina é importante, muito importante, porque nós somos crianças. A minha irmãzinha, quando era bebezinha, estava engatinhando, quando ela via a luz do forno acesa, ela já ia correndo, porque ela gostava da luz, e ela vinha correndo para tentar colocar a mãozinha dela no forno. E quando a minha mãe pulava na frente, puxava ela, falava, não, filha, não faça isso. Ela começava a chorar. Estava sendo disciplinada. A disciplina não era para tirar uma emoção, era para fazê-la feliz, para fazê-la bem, para que ela não machucasse, não queimasse a mãozinha. Mas ela chorava porque a gente não gosta de ser disciplinado, a gente gosta de fazer o que a gente quer. Mas Deus, ele nos castigaria se ele permitisse que nós fizéssemos tudo que nós queremos. O verso 17 apresenta, e aqui poderia citar muitos outros, mas o verso 17 fala assim que os caminhos do Senhor são deliciosos e as suas veredas trazem paz. Eu gosto dessa expressão. Os caminhos do Senhor são deliciosos e as suas veredas trazem paz. Interessante. Aqui é você conseguir colocar o seu olhar da maneira correta naquilo que é mais maravilhoso nos caminhos de Deus. Amigos, os caminhos do Senhor são maravilhosos. Eu sou cristão, posso dizer aí há mais de 20 anos, e eu posso dizer, muitas pessoas falam, não, você é tão novo, olha, você poderia fazer tantas outras coisas. E eu sempre digo isso, que eu sou muito feliz no caminho de Deus, porque o caminho de Deus são deliciosos. É gostoso servir ao Senhor, é gostoso andar nos caminhos dele, é gostoso poder sentir a sua paz, a sua calma. Quantas pessoas que muitas vezes olham para a sua vida e dizem assim, eu não sou feliz por causa disso, eu não sou feliz por causa daquilo. Mas nos caminhos de Deus você aprende a dizer assim, eu sou feliz apesar disso. Eu sou feliz apesar daquilo. Está entendendo a diferença? Porque você entende que você tem algo muito maior que conduz a tua jornada. O verso 21 diz assim, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Não tire, não afaste, não perca o foco. É isso que ele está dizendo aqui. Não tire aquilo que é mais importante do seu foco. É uma frase que eu sempre digo na igreja, eu falo muito isso para os jovens. Não troque aquilo que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Porque aquilo que você mais quer na vida é o que vai nortear você. E às vezes você troca aquilo que você mais quer na vida por aquilo que você quer no momento. Por causa de uma emoção, de um prazer, de um sentimento que pode jogar fora tudo aquilo que você sonhou para a sua vida inteira. Por fim, chegamos no verso 27, quando ele fala sobre o amor ao próximo, e ele diz assim, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, porque eu vou te dar, se você tem agora contigo. Olha os conselhos, né? Interessante os conselhos dele. Não deixe de fazer o bem a quem de direito. Estenda a sua mão, se você pode fazer. Amigo, se nós temos condições de fazer, faça. É nossa responsabilidade. E se nós temos condições de fazer hoje, por que esperar para fazer amanhã? Por que esperar para conseguir, de fato, se preocupar com alguém? Amigos, às vezes amanhã não dá tempo, então a gente precisa começar
começarem a entender acerca deste assunto. Interessante. E aí, por fim, no verso 29, ele diz: não maquineis o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Interessante. Quantos conselhos. O caminho, em resumo, o que ele diz aqui é: o caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus é melhor. Se você seguir esses conselhos, se você aprender sobre eles, se você colocar... E eu poderia ser ainda mais enxuto nessa conclusão do capítulo 3, praticamente olhamos aqui vários pontos principais dele, mas eu resumiria o capítulo 3 da maneira como Jesus resumiu a lei. Ele resume a lei em: aprenda a amar a Deus, e você também saberá amar o seu próximo. E se você amar a Deus e amar o seu próximo, você será muito mais feliz. Se você aprender a andar com sabedoria, a seguir os conselhos de Deus, a colocar a fidelidade no seu coração, e se você aprender a estender a mão a quem precisa, enquanto você faz o bem ao outro, você também está servindo ao Senhor. Quantas coisas poderíamos colocar. E me permita, se eu tiver aqui 2 minutos, terminar sendo 3 pontinhos rápidos para vocês. Eu não posso terminar sem dizer esses 3 pontos. Primeiro, vale a pena confiar nos caminhos do Senhor. Isso aí está claro para mim e para você. Guarde isso. Você esqueceu de tudo que eu falei, guarde isso. Vale a pena confiar nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente não vai entender. Você já deve ter ouvido aquela parábola antiga de muitos anos atrás, uma fábulazinha que diz que um fazendeiro, né, tinha um cavalo, e esse cavalo fugiu da sua fazenda. E aí os vizinhos chegaram para ele e falaram: ei, fazendeiro, que azar, hein? Que azar. Seu cavalo, o cavalo que você mais gostava, fugiu. E o fazendeiro falou assim: talvez. No dia seguinte, aquele cavalo voltou, trazendo 7 cavalos selvagens junto com ele. Os vizinhos voltaram para o fazendeiro e falaram: ei, fazendeiro, que sorte a sua, né? E ele disse: talvez. Porque no dia seguinte, o filho do fazendeiro decidiu ir lá tentar adestrar os cavalos selvagens e caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí os vizinhos voltaram de novo e disseram: que azar, hein? Seu filho foi lá e quebrou a perna dos cavalos que vieram. Ele falou: talvez. No dia seguinte, os soldados do exército vieram àquela fazenda para recrutar aquele filho que tinha 18 anos para lutar na guerra. E ele estava com a perna quebrada e não pôde ir junto com o exército. E os vizinhos voltaram de novo e falaram: que sorte a sua, né? E ele mais uma vez disse: talvez. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, amigos. A vida da gente é essa montanha-russa. Tem dia que está tudo certo, tem dia que não dá, tem dia que as coisas funcionam, tem dia que não funciona. A gente não sabe, mas a gente sabe de uma coisa: os propósitos do Senhor sempre valerão mais a pena. Você vai chegar aqui em alguns dos capítulos seguintes que vão falar muito sobre isso. Tem momentos que você não vai entender, mas os tempos de Deus sempre serão melhores para nós. Segundo ponto, precisa ficar muito guardado no seu coração, amigos, e você precisa lembrar sempre de que ninguém se arrepende de ser bondoso. Você precisa aprender a ser bondoso. O Salmo 23, um salmo tão famoso, diz, né, que nós precisamos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. São 2 seguranças que Deus coloca através de nós, mas Ele não coloca esses 2 seguranças nas nossas costas para nos acompanhar, para a gente não ser bondoso. Amigos, nós precisamos, um cristão, aqueles que servem a Bíblia, precisa ser bondoso com as pessoas, palavras de bondade. Não permita que palavras que não sejam de bondade saiam da sua boca. Não permita que mensagens que não sejam referentes ao Senhor saia dos seus lábios. Que você seja bondoso nas suas atitudes, na sua maneira de enxergar as coisas, tenha compaixão, tenha tranquilidade. Mas, principalmente, que você honre ao Senhor com a tua vida. O texto diz: honre ao Senhor com os teus bens. Mas tem gente que... O próprio Jesus mesmo falou, né? Que aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Tem gente que aquilo que ele tem define quem ele é. Amigos, não permita que as coisas que você tem definam quem você é.
que o Senhor defina quem você é e que a sua vida honre ao Senhor, que você honre a Deus todos os dias com o seu coração, com o seu desejo de servir ao Senhor diariamente. E seguindo esses conselhos, tenho certeza que você terá uma vida muito mais feliz. Deus te abençoe, te guarde sempre na jornada rumo à eternidade. Vamos orar juntos? Então ore comigo. Grande Deus, obrigado pelos conselhos da tua palavra e que esses conselhos nos conduza no caminho rumo à eternidade. Que o Senhor permaneça conosco sempre, que o Senhor nos ajude em nossa jornada e que o nosso coração se encha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Rafael, que bom poder ouvi-lo novamente. É sempre um prazer poder ouvir suas mensagens. Péricles, muito obrigado pelo carinho, foi uma honra estar com você, com as pessoas que assistem. Meu desejo sincero é que essa mensagem tenha chegado assim, no coração das pessoas e que a gente possa tomar decisões sempre ao lado de Jesus, viu? Uma honra, amigo. Deus abençoe muito você, sua família e as pessoas que nos assistem. Amém, amém. Olha, ele falou que já fez mais de 100 sermões em Botafogo. Eu acho que assisti a todos, viu? Não, brincadeira, brincadeira. Mas devo ter assistido muitos sermões, porque eu também saio para pregar em outros locais. Pastor, que Deus abençoe sua família, ao Daniel que está chegando, ao seu ministério, e que o Senhor te abençoe com sabedoria. E foi um prazer imenso poder estar contigo, meu amigo.